A data FIFA está chegando e nessa semana foi a vez de mais uma seleção de peso anunciar a sua lista de convocados. Agora foi a vez da Espanha, atual campeã da Euro, divulgar seus 26 selecionados para a fase final da Liga das Nações. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou a convocação da Espanha e nós vamos falar sobre essa geração de uma maneira geral. Quem são os destaques da Espanha que vai enfrentar a outra fortíssima seleção da França? O técnico da Espanha, o Luis de la Fuente, ele anunciou nessa semana os seus 26 convocados para a fase final da Liga das Nações. A Espanha está na semifinal e terá pela frente um duelo duríssimo. Vão enfrentar a seleção da França, que vocês conhecem bem. É uma seleção muito forte, tem muitos jogadores que atuam nos principais times da Europa. E inclusive, se você não viu como ficou a convocação da França, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para você conferir depois que acabar esse vídeo. Então foi a vez da Espanha anunciar sua convocação. Lembrando que quem passar de Espanha e França fará a final ou com Portugal ou com a Alemanha. E aí, obviamente, os derrotados farão o duelo de terceiro lugar. O que mais chamou a atenção a princípio nessa convocação feita pela Espanha que eu já vou mostrar para vocês? Primeiro, eles mantiveram a base da seleção que foi campeã da Euro no ano passado. Então eles vão chegar, imaginem, na Copa de 2026 com uma base forte, com um bom entrosamento e com o time vivendo também uma boa fase. Outra coisa que chama muito a atenção: vários jogadores dessa seleção são jogadores que estão atuando no mais alto nível do futebol europeu e vivem boas fases nos seus clubes. O último fator, que é algo que chama muita atenção na Espanha, é a questão da idade. Eles tiveram muita dificuldade de fazer a transição daquela geração que era Iniesta, Xavi Alonso, Busquets, mas agora eles têm um novo time e é um time recheado de jogadores jovens. A maioria dos destaques do time são jogadores assim sub-23. Então imaginem eles chegando na Copa de 2026, melhores fisicamente e ainda mais maduros na parte técnica. Os goleiros convocados por De La Fuente foram o Unai Simón do Athletic Bilbao, Raya do Arsenal e o Alex Remiro da Real Sociedad. Os defensores foram Pedro Porro do Tottenham, Mingueza do Celta de Vigo, Lenormand do Atlético de Madrid, Cubarsí do Barcelona, Huijsen, que foi convocado sendo jogador do Bournemouth, mas vai jogar no Real Madrid, Grimaldo do Leverkusen, Cucurella do Chelsea e Dani Vivian do Athletic Bilbao. Os meio-campistas foram Zubimendi da Real Sociedad, Fabian Ruiz do PSG, Merino do Arsenal, Alex Baena do Villarreal, Pedri, Fermín López e Gavi do Barcelona, além de Isco do Real Betis. Os atacantes foram Álvaro Morata, que está no Galatasaray, Lamine Yamal do Barcelona, Nico Williams do Athletic Bilbao, Yeremy Pinho do Villarreal, Dani Olmo do Barcelona, que está aqui como atacante, mas a gente sabe que ele é meio campista. Chamaram Samu Omorodion do Porto e o Oyarzabal da Real Sociedad. O que a gente pode destacar dessa convocação? Primeiramente, os goleiros. Eu não acho que os goleiros espanhóis sejam hoje de primeira linha. Goleiros assim, top mundiais. Mas são goleiros seguros. Você pega o Unai Simón, quando a Espanha perdeu para o Brasil, lá nas Olimpíadas de 2021, o Unai Simón era o goleiro. Então olhem só a sequência que eles deram para aquela geração. Mesmo que eles tenham perdido o ouro, o trabalho mesmo, que era você formar jogadores para a seleção principal, foi bem executado. Então eles têm o Unai Simón e tem o Raya, que acredito que será o titular. O Raya é um ótimo goleiro, tá no Arsenal. Como eu disse, não é um goleiro top mundial, mas é um goleiro seguro. No sistema defensivo, o que a gente pode destacar? Nas laterais, Pedro Porro do Tottenham, que é um lateral agressivo, rápido, acabou de ganhar a Liga Europa com o Tottenham. E na esquerda, o Grimaldo do Leverkusen, que é um lateral que tem essa postura também ofensiva e agressiva. O Cucurella do Chelsea, que foi convocado, aí sim é um jogador de mais prioridade defensiva. E outra coisa, o Cucurella, assim como o Unai Simón, também estava naquela seleção lá de 2021 que perdeu para o Brasil. Mais um jogador que também veio dentro daquela sequência. Na zaga, eles têm
Dois zagueiros que eu quero destacar que são ótimos e são novos. O Cubarsí do Barcelona, que foi titular ao longo de toda a temporada com o Hansi Flick, zagueiro de boa recuperação, passe bom e outra, muito novo. Além do Huijsen, que, como eu disse, ele é jogador do Bournemouth, mas vai jogar no Real Madrid a partir da próxima temporada. E outra, hoje a Espanha tem tantas opções para o sistema defensivo que vários nomes considerados de peso acabaram sendo deixados de fora pelo De La Fuente. Para a lateral direita, por exemplo, ele poderia ter chamado o Eric Garcia do Barcelona. Para a esquerda, poderia ter chamado o Baldé, também do Barcelona, que para mim é até melhor do que as opções que foram levadas. Na zaga, ele não levou o Asensio do Real Madrid, por exemplo, que é um jogador que também, primeiro ano de profissional, foi muito bem tendo chances jogando ao lado do Rudiger e deu conta do recado mesmo com as oscilações do Real. Então, olhem só, hoje a Espanha tem tantas opções no setor que se dá ao luxo de deixar jogadores do Barcelona e do Real Madrid de fora. Apesar de muita gente falar só do Yamal, que essa seleção é a seleção do Yamal, para mim, o ouro da seleção espanhola tá no meio-campo mais uma vez. É algo que já tá no DNA das seleções espanholas. Então você pega, por exemplo, um Fabian Ruiz do PSG, tá na final da Liga dos Campeões, é o cara que trabalha quietinho, mas ele faz o trabalho sujo na parte da marcação, chega para fazer gol, tem um passe muito qualificado e é assim desde os tempos de Napoli. No PSG continua a mesma coisa. Então você tem um Fabian Ruiz, jogador de muita qualidade, Mikel Merino do Arsenal, um jogador de muita qualidade e trabalha muito bem como elemento surpresa, Zubimendi da Real Sociedad, um ótimo jogador também. Você pega a trinca do Barcelona, ali, Pedri, Olmo e Fermín, três excelentes jogadores. O Pedri é o cara que dá o ritmo para essa seleção. Não tô nem levando tanto o Gavi em consideração, porque hoje eu não considero o Gavi um destaque para a seleção da Espanha, já que nem no Barcelona ele tem sido titular. Agora, Pedri, Olmo e o Fermín, esses sim são caras diferentes. Fermín não é titular do Barcelona, mas funciona quase que como um 12º jogador. Sempre entra e tá marcando gol, dando assistência, então olho nesse jogador. E claro, eu não posso deixar de destacar nessa convocação a presença do Isco. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, ainda não aconteceu a final da Conference League. Mas quando esse vídeo sair, a final contra o Chelsea vai ter acontecido. E aí vocês vão saber já se o Isco foi ou não foi campeão com o Betis. Mas fato é, no Betis ele se reencontrou desde a última temporada, voltou a jogar bem, a ter sequência de jogo, deixou as lesões para trás e voltou a ser convocado pela Fúria depois de 6 anos de fora de uma convocação da Espanha. Muito legal também. Então, o Isco acaba sendo até um ponto fora da curva, porque a maioria dos jogadores que eu falei até o momento como destaques são jogadores muito jovens. A maioria aí, sub-23, sub-25. O Isco é uma exceção nessa seleção porque tem 33 anos. Na parte do ataque, aí aqui não tem pra onde correr. Poderia citar o Morata ou o Oyarzabal, que são jogadores mais experientes e são os homens gols dessa seleção, mas todo mundo sabe que hoje os destaques do ataque da Espanha são Lamine Yamal pela direita e Nico Williams pela esquerda. Essa dupla foi infernal na Euro 2024. Eles que davam o tom diferente da seleção, porque em geral todo mundo sabe já qual é a característica de jogo da Espanha. Posse de bola, realmente jogadores de muita qualidade técnica, só que o Yamal e o Nico Williams eles vieram para ser os diferentes da seleção, pela característica. Jogadores de muita força no 1 contra 1, jogadores que têm o drible, que desequilibram, e eu acho que era isso que faltava para a seleção da Espanha ficar realmente completa. Porque se a gente pega como base, por exemplo, a seleção que foi para a Copa de 2022, era um time extremamente qualificado, de muitos jogadores de qualidade no passe, mas não tinha o jogador diferente do 1 contra 1. Agora essa seleção tem esse artifício também. Então, além deles ficarem 70, 75% do tempo do jogo com a posse da bola, eles têm jogadores incisivos de 1 contra 1 que vivem momentos espetaculares. E outra, são muito jovens. Imaginem Yamal e Nico na Copa de 2026, na Copa de 2030, porque essa base da Espanha não é só para jogar a Liga das Nações na semana que vem. É uma base para eles terem aí para 2 até 3 Copas do Mundo. Então tô bem curioso, com tudo que eu falei nesse vídeo, para ver esse duelo entre Espanha e França, porque são dois excelentes times e que vivem momentos distintos, né? A França já tem jogadores mais consolidados, vem aí mais ou menos com a mesma base desde a Copa de 2022, enquanto a Espanha já é um time que está sendo formado há menos tempo, mas não deixa também de ser extremamente competitivo. Agora eu quero saber de você aqui nos comentários. O que você achou dessa convocação da Espanha? Curtiu? Não curtiu? Não se esqueça de colocar aqui nos comentários a sua opinião.
Lembrando que dentro das próximas datas FIFAs, eles devem ganhar um reforço de peso para o meio campo. Então o meio campo que já é muito qualificado ali com Pedri, Olmo, Zubimendi, Merino, Fabian Ruiz, deve contar também com o retorno do Rodri, que vai voltar a jogar pelo Manchester City a partir do começo dessa próxima temporada. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!